aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Então, a gente viu até agora os algoritmos em sequência, os algoritmos que têm seleção condicional, e agora a gente vai começar a ver os algoritmos que têm iteração. Então, o que é a iteração? A gente pode chamar também de algoritmos com repetição, algoritmos com laços, ou loops. Então, essas são as notações que a gente fala. Então, basicamente, são algoritmos que ficam repetindo por um certo tempo os comandos. Então, tem também 3 tipos principais, que é para tantas vezes repita, enquanto alguma coisa gera o comando, e faça tal coisa enquanto uma certa condição. A gente vai começar com o para tantas vezes repita. E a estrutura deles é a seguinte. Para, a gente usa um contador, que é uma variável que vai ser modificada durante a iteração para fazer a manipulação do nosso laço, né? Então, por exemplo, a gente tem como primeiro parâmetro aqui para o nosso comando é o contador sendo iniciado de alguma forma, então poderia ser contador igual a 0, tá? Isso é um exemplo. Aí aqui a gente vai dar uma condição para por quanto tempo essa iteração vai acontecer. Então, enquanto o contador não chegar em tal lugar, vai seguir repetindo os comandos. Então, a gente pode definir aqui c menor ou igual a 3. Tá? Então, ele vai começar no 0. Tá? Então, a gente vai começar dizendo que o contador é 0. Aí, a gente vai dizer que enquanto ele for menor ou igual a 3, a gente vai repetir os comandos. E aqui, a gente vai manipular, então, o contador, porque a gente inicia ele em 0. Se a gente não mudar ele vai seguir 0 e ele vai ser sempre menor ou igual a 3, não vai acabar nunca. Então, aqui a gente pode dizer que a gente vai incrementar uma vez, essa notação para incrementar por 1, então C vai ser C mais 1, o nosso contador. Tá? Vamos ver como funcionaria, então. A gente tem C igual a 0, enquanto C menor ou igual a 3, repete o comando. Bom, a gente vai gerar o comando, C igual a 0, aí a gente vai aumentar o C, então C vai ser 1. Ele ainda é menor que 3, então a gente vai repetir o comando de novo. Aí a gente vai incrementar, então C vai ser 2. Ele ainda é menor ou igual a 3, então a gente vai gerar o comando de novo. E vai incrementar ele, então C vai ser 3. Ele é menor ou igual a 3, vai executar de novo. E daí na próxima, que seja vai ser 4, ele já não é menor ou igual a 3. Então, ele vai parar aqui. Esse incremento não é necessariamente sempre mais 1. Pode ser, por exemplo, mais 10 ou mais 20. Enfim, quantas coisas a gente quiser. A gente pode também decrementar ele. Então, a gente inicia em algum número maior, por exemplo, começa no C igual a 4. Aí, a gente diz que enquanto ele for maior ou igual a 0, a gente vai executar os comandos e vai decrementar ele. Então, a gente pode fazer o caminho inverso. A gente começa no 4, é maior ou igual a 0? É. Então, decrementa, vai virar 3, vai virar 2, vai virar 1. Depois, quando ficar menos 1, ele vai parar, porque já não é mais maior ou igual a 0. Então, vamos ver aqui um problema para exemplificar. Então, calcular a média de notas de 10 alunos. Então, o objetivo é repetir 10 vezes o cálculo da média de 2 números, né, que vão ser as 2 notas do aluno. Como entrada vai ter 2 valores e como saída vai ser a média, só que essas entradas vão ser, entrada e saída vão ser executadas 10 vezes, que são 10 alunos.
Então, aqui, o nosso algoritmo que calcula a média para 10 alunos. Deixa eu cortar aqui. Então, para C, começando no 0, e C menor ou igual a 10, que são 10 alunos, a gente vai incrementar o C para ele chegar no 10, e a gente vai, então, repetir. Ler a nota 1, ler a nota 2, aí a gente vai calcular a média. Então, a gente vai ter essa variável aqui, média, igual nota 1 mais nota 2 sobre 2. E a gente vai escrever essa média. E aqui a gente vai indicar que são esses comandos que vão ser repetidos sempre. Então, a gente diz que acabou o nosso loop. Isso aqui vai ser executado 10 vezes. A notação de código para o para é o for. Tá? Então, aqui o pseudocódigo para esse algoritmo seria for c igual a 0, c menor ou igual a 10, c mais. E daí a gente bota aqui entre chaves para indicar quais são os comandos que vão ser executados e faz o nosso algoritmo. Agora eu vou dar outro exemplo aqui para vocês verem que esse contador pode também ser usado durante o algoritmo. Então, escrever os números de um intervalo definido pelo usuário. Então, como objetivo é escrever todos os números de um dado intervalo, e como entrada a gente vai receber o início do intervalo, onde ele começa, e o fim, e a saída vai ser todos os números que estão nesse intervalo. Então, o nosso algoritmo vai ser o seguinte. Escreve todos os números de intervalo, tem como entrada 2 números e saída todos os números do intervalo. Então, a gente vai ler o início, a gente vai ler o fim. Então, para o i seria o nosso contador. Essa é a notação mais usada, que é de index ou índice. Então, geralmente, a gente usa i e segue as letras do alfabeto, se a gente já tiver usado essa variável antes. Então, i, j, k. Essa é a notação comum, mas pode usar qualquer letra que a gente quiser. Então, a gente tem que i começa no início, que o i é menor ou igual ao fim. Então, para o i começando no primeiro número do intervalo e enquanto ele for menor ou igual ao fim do intervalo, a gente vai incrementar e a gente vai escrever o i. Então, aqui a gente pode usar a variável que a gente está usando para a nossa iteração. A gente pode usar ela também durante o nosso código. Então, o pseudocódigo ficaria quase a mesma coisa, só usa o for e as chaves. E é importante que vocês tenham muito cuidado com iterações, por elas não entrarem em loop infinito. Tá? Por exemplo, se a gente fizer for i igual a 20, i menor ou igual a 30 e i sendo decrementado, bom, o i já é menor ou igual a 30. E daí, enquanto ele for decrementado 20, 19, 18, ele vai seguir menor ou igual a 30, ele nunca vai ser maior ou igual a 30. Então, esse loop nunca vai terminar. A mesma coisa aqui, se a gente começa no 5 e a gente quer, enquanto o i for maior ou igual a 1, e incrementa o 5, então o 5 vai ser 5, o i vai ser 5, depois 6, depois 7, ele vai ser sempre maior ou igual a 1. Então, na verdade, aqui, nesse a gente poderia botar aqui, decrementar. Daí sim, ele em algum momento não vai ser maior ou igual a 1. Então, tem que ter muito cuidado para os loops não ficarem infinitamente rodando. Então, a gente começou a ver os algoritmos de iteração e a gente viu o for. E na próxima aula a gente vai ver, então, o enquanto.